E aí, pessoal, beleza? Vamos começar a aula agora com um tópico aqui que é importante. A gente está falando de volumes de controle e a gente falou do balanço de massa, taxa de massa, né, no volume de controle, falou do balanço de taxa de energia no volume de controle. A gente tinha também o balanço de entropia, que vocês lembram lá das aulas de segunda lei da termodinâmica, podem ver essa parte dos vídeos lá novamente. A gente tinha isso aqui, ó. A gente tem um balanço de entropia que a gente definiu para sistemas, agora a gente vai definir para volume de controles. A gente sabe essa equação aqui. Essa equação é justamente a equação que a gente chamou de enunciado da entropia para a segunda lei da termodinâmica, né, que fala que qualquer sistema sempre vai ter impossível que você tenha alguma destruição de entropia. Ou seja, esse termo aqui, final, que a gente está vendo, ele mostra para a gente justamente esse processo de geração de entropia que acontece em qualquer que seja o sistema termodinâmico, seja ele aberto, seja ele fechado, e sempre vai ter esse termo aí quando a gente faz o balanço de entropia, tá? E a gente sabe que se tiver uma variação discreta mesmo, você pode acabar avaliando isso aqui. Se tiver uma temperatura constante, uma troca de calor, um fluxo de calor constante, a sua equação pode ser transformada nessa forma que a gente está vendo aqui na direita. E mais do que isso, né? Deixa eu ver essa forma aqui, ó. E mais do que isso também, você pode também pensar que você pode ter uma taxa, né, uma variação de taxa de entropia. Sua equação que pode ser levada a um delta, né, delta muito pequeno, você simplesmente vai ver a sua variação da sua taxa de variação temporal de entropia, ela é igual à taxa temporal de transferência de entropia para uma superfície, né, acompanhando a troca de calor, que está a superfície a uma temperatura T igual a TJ, vai ter um certo calor Q.J ali atravessando a superfície, você vai somando toda a superfície em troca de calor, vai avaliando como que é essa transferência de entropia, e tem a taxa temporal de produção ou geração de entropia. Aqui eu passo um exemplo para falar sobre isso, mas esse exemplo está até no livro, eu vou pular ele que é a nossa explicação, porque o importante é isso aqui, ó. Se a gente tiver um volume de controle, a gente vai ter que novamente traduzir esse termo. Quando a gente tem um volume de controle? Quando a gente já viu nos vídeos anteriores, quando você tem um fluxo, uma vazão mássica acontecendo, e essa vazão mássica acontece através de turbinas, através de compressores, através de trocadores de calor, sempre tem um fluxo de massa ali acontecendo, né? Às vezes até constante ou variável, mas sempre tem uma massa entrando e saindo do seu volume. A gente tem que traduzir isso daqui, né, que esse balanço de entropia que é dado, a gente sabe que isso aqui é só uma lei física, isso aqui é uma lei física, né, que é definida para como eu fiz, que foi escrito, mas tá, definida para sistemas fechados. E se você quiser traduzir isso aqui para a forma de volumes de controle, você tem que ampliar esses termos, você tem que averiguar quais desses termos agora tem que levar em conta a, os termos de vazão mássica entre eles. Ou seja, o tempo que a gente sabe que vai variar, essa entropia aqui, que é a entropia do meu sistema, ela vai passar a ser escrita da seguinte forma: a entropia do meu sistema, a variação temporal dela, ela passa a ser igual a uma variação temporal de uma integral. Aí a gente vai fazer como a gente fez para a energia. Vocês lembram lá da energia? Eu vou fazer uma integral ao longo do meu volume de controle, da minha densidade, vezes a entropia, agora a entropia específica, vezes dV. Ou seja, isso daí eu estou integrando a quantidade de entropia que eu tenho dentro do meu sistema. Tá? Se eu multiplico esse ρ vezes S, aí eu simplesmente tenho essa a entropia que está associada à minha massa, né? A massa que eu tenho dentro do meu sistema. Mais, aqui eu tenho que continuar somando, a integral, é uma integral fechada, né, porque eu faço isso ao longo da área, a área externa do meu volume de controle, e é dado por o quê? Pelo ρ vezes a entropia, e isso acompanha a vazão, né, está acompanhando aqui a vazão através das fronteiras do meu volume de controle. Isso daqui, este primeiro termo, a gente já tem até uma definição para ele, né? A gente sabe que isso daqui vai se tornar apenas uma integral, né? Uma integral da entropia que eu tenho dentro do meu sistema. Então eu viro isso aqui um DDT da entropia do meu volume de controle, certo? Mais esses termos aqui agora, que são os termos reais mesmo que a gente tem, que são os termos de fluxo, né? De fluxo de entropia para dentro ou para fora do meu sistema. Entropia como propriedade, assim como energia, assim como outras características das substâncias também vão ser carregadas através da vazão mássica para dentro ou para fora do sistema. Esta análise aqui a gente já fez ela para energia. Eu até desenhei aqui, já me adiantei. Como é que se avalia, por exemplo,
qual que é a sua variação de entropia no volume de controle. Olha só, tenho esse volume de controle, esse delimitado que eu estou vendo, essa caixa, esse tanque é o meu volume de controle delimitado por essa superfície azul pontilhada. Eu quero saber como está variando a entropia nesse volume. Eu vou ter que considerar que eu tenho uma vazão mássica aqui entrando, e ela está entrando com uma certa velocidade de entrada, com uma densidade de entrada e com uma entropia de entrada também. E ela sai por uma área de saída com uma densidade de saída, uma velocidade de saída e uma certa entropia de saída também. A gente já fez essa análise aqui, ó, que eu estou mostrando embaixo, para mostrar que quando você tem velocidade normal alinhadas, mas em sentidos opostos, a gente tem que esse produto escalar ele se dá na forma de um negativo, né? Vira um negativo da magnitude da velocidade. E eu mesmo conforme quando eles estão em sentidos de direção iguais, a gente tem esse produto escalar se torna simplesmente a magnitude com sinal positivo do meu vetor velocidade. Isso aqui a gente já fez também nos outros vídeos, eu explico isso lá com muita calma. E obviamente a gente pode ter, através da superfície aqui desse volume de controle, pode ter uma troca de calor. Eu posso ter uma troca de calor aqui na superfície B aqui que eu estou chamando, uma troca de calor em B com a temperatura B. Aqui em cima eu tenho uma troca de calor em A com a temperatura em A. Enfim, posso ter trocas de calor aí. E eu vou simplesmente somar todas elas, ou seja, esses termos que estão aqui, o primeiro termo aqui que aparece no lado direito da minha equação é simplesmente eu somar essas trocas de calor. E o termo de produção de entropia simplesmente é um termo agora que se transfere, né, passa a ser visto como um termo de produção de entropia no volume de controle, não mais no sistema. Mas continua a mesma coisa, tá? Produção de entropia, seja num sistema ou seja no volume de controle, ela sempre tem que ser maior ou igual a zero. Se a gente tiver entrada simples, onde a gente tem essa formulação, a gente fala disso lá na aula de balanço de massa, né, balanço de taxa de massa no volume de controle, a gente pode simplificar essas nossas vazões aqui, ó, essas multiplicações aqui por isso. Esses termos nossos que se transformariam no quê? Deixa eu expandir isso aqui para a gente ver. Ó. A gente vai ficar com isso aqui. Esse nosso o ds sobre dt, que é o do sistema, ele é igual a esse ds, a variação da entropia no volume de controle, mais, aí eu vou considerar essa integral. A minha integral vai ser o que? Eu vou somar aqui, né? Vai ser o somatório da... Eu vou fazer assim, vai ser o ρ vezes a velocidade... vou botar assim, o ρ da... menos o ρ da entrada, vezes a velocidade da entrada, vezes o S, que é a entropia na entrada, vezes a área de entrada, certo? Ou seja, eu tenho uma vazão mássica dada pelo ρBA, tudo na entrada, mais, aí o mais é porque eu tenho aqui na saída a velocidade está alinhada, que é a velocidade que ela está alinhada com a normal da área, portanto, eu vou somar ela aqui, ó, vai ser mais ρS, a velocidade na saída, a entropia na saída, mais a área na saída. Só que eu vou utilizar aquela definição que eu falei, né? Que a minha vazão mássica ela é igual, seja ela na entrada ou na saída, ela é igual a ρ, V, vezes a área. Ou seja, se não vê a magnitude dessa velocidade, porque eu sei que eu vou ter sempre aí, para entradas e saídas simples, a minha velocidade alinhada com a normal da área, seja no sentido oposto ou no sentido contrário. Ou seja, a minha formulação ali em cima se torna essa aqui, ó. A variação da entropia no sistema ela é igual a variação da entropia no volume de controle, tá? Isso aqui são coisas diferentes. Você sabe que essa entropia agora está avaliando num volume, do lado esquerdo está avaliando num sistema, uma massa fixa. Isso aqui mais, aí agora eu vou fazer o somatório. Se eu tiver múltiplas entradas, vai ser o somatório das entradas, das vazões mássicas na entrada, vezes a entropia na entrada. Não, aqui tem que ter o sinal negativo, né? Tem que botar isso aqui, ó. A entrada é negativo. Então a entrada é negativo aqui, porque ela está em sinais, a velocidade e a área estão com... A velocidade e a normal da área estão em sentidos opostos. E aqui eu tenho mais agora com a velocidade e a normal da área em sentidos iguais, né? No mesmo sentido, tem a vazão mássica da saída vezes a entropia na saída. E isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao somatório. Aí eu falo para todas as superfícies J que eu tiver, eu posso discretizar isso aí, ver quantas superfícies, se eu quiser discretizar o meu domínio, né, externo, assim, cada pedacinho de superfície eu tenho uma transferência de calor que eu consigo calcular, dividido pela temperatura em J, mais esse termo de geração de entropia no volume de controle. A equação se torna essa daí. Ou seja, a nossa equação de entropia avaliada para um balanço de entropia, balanço de taxa de entropia,
para um sistema fechado, ela se transforma nesta equação aqui, ó, até chegar mais perto para a gente ver. Ó. Por quê? Por que mudou o sinal aqui agora novamente? Por quê? Porque esses termos aqui estavam negativos no lado esquerdo da equação. Esse termo aqui, ó, esses termos de vazão, da entropia transferida com a vazão máxima, estavam no lado esquerdo da equação. Quando eu jogo eles para o lado direito, eu vou passar eles para cá, ó, jogo eles para o lado direito, eles mudam de sinal, certo? Então vou até tirar isso aqui, porque a gente não precisa, só para lembrar mesmo que isso aqui acontece. Foi para o lado direito, aí a minha entrada que estava negativa vira positiva, a minha saída que estava positiva vira negativa. Isso aqui, ó, minha saída negativa e minha entrada positiva. Essa equação é o balanço de entropia para um sistema aberto, para um volume de controle. Eu vario a taxa de variação da entropia no volume de controle, tem até essas definições aqui, ó. Eu só tenho essa definição aqui, primeiro que é a taxa de variação da entropia no volume de controle, depois eu tenho a somatório desses três termos, né, na verdade, somatório aqui pela transferência de calor quanto pela vazão máxima, eu tenho os termos são relativos à transferência de entropia. Eu posso ter transferência de entropia tanto a partir de uma transferência de calor, como é o primeiro termo aqui mostrado, ou a partir de fluxo de massa, que são esses dois termos aqui, que são o fluxo de massa carregando uma quantidade de entropia através das fronteiras do volume de controle. E no final, eu tenho a produção de entropia no volume de controle. Ou seja, não mudou muito, né? Só acrescentou os termos de vazão. E nesse caso aí, como a gente não tem... Você repara o seguinte, eu sempre falei quando a gente começa a trabalhar com volume de controle, a gente começa a usar entalpia. Por que não tem entalpia nesse caso? Que não apareceu entalpia aí do nada? É porque a entropia, ela não tem o trabalho. Esse exemplo daquela questão que a gente levantou lá quando falou do balanço de taxa de entropia. A entropia não transfere trabalho. Vocês podem ver isso no vídeo de transferências, modos de transferência de entropia. Como o trabalho não entra no balanço de entropia, ele está fora, a gente não vê nenhuma entalpia aqui aparecendo, mas a entropia é carregada para dentro e para fora, tá? Essa definição aqui é muito útil, acho que depois não tem mais nada, é só exemplos mesmo, beleza? Mas essa definição aqui do balanço de entropia é muito útil, a gente usa muito ela em problemas de volumes de controle, tá? São essas três equações, são as fundamentais que a gente sempre vai usar em qualquer problema que tiver de volume de controle. Primeiro o balanço de massa, o balanço de energia e o balanço de entropia, beleza? Vamos agora para os exemplos aí que a gente tem, vários exemplos de bocais, difusores, a gente vai discutir isso lá com mais detalhe.